do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Aleluia. Deus é bom. Eu quero agradecer a igreja, pastor Carlos. Aleluia. Glória a Jesus, pelo pastor Carlos também, pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho dos irmãos para conosco. Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Mais feliz ainda em ver o sonho de vocês, ou melhor, o sonho de Deus sendo realizado através de vocês. Amém? A casa está muito bonita, está maravilhosa. A gente sente a unção de Deus, a presença de Deus e a alegria em nosso coração ao ver a perseverança do pastor Carlos com a sua equipe comitiva, não é? Desde lá do Orquídeas, muitas lutas. Conheço ele desde o início da igreja. Antes do início já conhecíamos, né? E conhecemos a igreja desde o princípio, quando eles iniciaram o ministério, muitas lutas. Ele estava mostrando agora há pouco para mim e para o Kleber aqui de cima o local que ele morou aqui do lado da igreja. Então assim, ele se doou de maneira incondicional. Ele abriu mão daquilo que era dele para investir na obra e ficou, de certa forma, por um tempo, parece que aos olhos dos homens, desamparado ou meio desnorteado, não é, pastor? Mas o Senhor não deixa a nossa esperança ser malograda, ser confundida. Amém? E a igreja está aí servindo a Deus, povo feliz, não é? Alguns viajando, outros estão já em congregações e está ramificando, está enraizando, está crescendo e o nome de Jesus tem sido glorificado. Amém? Então que o Senhor continue abençoando os irmãos. Amém? De maneira extraordinária e sobrenatural, que essa igreja possa crescer e avançar. E o reino de Deus ser propagado através de vocês. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os amados nessa noite Jeremias capítulo 38. Hoje o pessoal não tem um irmão que viajou também, que foi pro Datashow aí. Parece que o Datashow não é Ótimo. Deus está presente, os irmãos foram viajar, foram fazer um lazer também, não é? Isso é muito bom. Quando eles voltarem, eles voltam felizes lá, então, renovados, alegres. Isso é bom, faz parte também da nossa vida na terra, o lazer, o descanso, o passeio e compartilhar com uma família. Isso também faz parte da nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Daqui a pouco os irmãos que estão aqui que vão. E eles vão ficar aqui. Glória a Deus. Jeremias 38, amados. Eu quero ler com vocês até o verso 13, do 1 ao 13. Diz assim: ouviu, pois, Sepatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os cavaleiros viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que
restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar do povo para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, e lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Pode colocar a sua Bíblia no banco e dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amados, e temos aqui um homem, um profeta, com uma causa muito importante, que era a causa de Deus, com uma missão importantíssima, que era anunciar a palavra de Deus ao povo de Judá, ao povo de Israel, que também já estava caído, e agora ao povo de Judá, porque eles estavam afastados de Deus, eles estavam rebelados contra Deus, servindo outros deuses. Mas Deus, Ele ama o seu povo, e Ele envia a sua palavra para sarar, Ele envia a sua palavra para curar, e Ele envia a sua palavra para resgatar aqueles que estão desviados, ou aqueles que estão caídos, ou até mesmo atolados no lamaçal. No capítulo 38, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. No capítulo 38 de Jeremias, nós começamos a ver a situação do povo e também a situação do profeta, a situação do homem de Deus, que estava no meio de uma situação bastante difícil, no meio de uma circunstância, e ele era a única pessoa naquele momento que podia trazer uma palavra de Deus verdadeira àquele povo, porque esse texto diz que outros profetas, falsos profetas, estavam anunciando o bem-estar de Judá. Eles estavam profetizando para Judá que estava tudo bem. Eles estavam dando profetadas, ao invés de serem profetas de Deus. O povo estava longe de Deus, o povo estava rebelado contra Deus, mas esses profetas estavam dizendo que estava tudo bem,
e que não haveria cativeiro, coisa nenhuma, que era palavra de Jeremias, que era conversa de Jeremias. Mas Jeremias tinha a palavra de Deus e ele estava seguindo fielmente a missão que Deus havia dado a ele. Amém? Amém. Bendito seja Deus. E esse texto diz que Jeremias anunciou que o povo, se o povo não se arrependesse, ou melhor, que Deus já tinha tomado uma decisão com relação ao povo, e que o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele iria invadir Judá e que ele iria levar cativo todo o povo. Os falsos profetas contradiziam isso, mas Jeremias tinha a palavra de Deus, e porque Jeremias profetizou essa palavra, os príncipes do povo, eles entenderam e eles acharam que Jeremias estava infringindo, que Jeremias estava prejudicando o andamento do povo. Jeremias estava abatendo o povo, até mesmo os homens mais fortes de guerra, os guerreiros, estavam ficando abatidos porque Jeremias disse que seriam levados cativos pelo rei de Babilônia. E nós vemos que Jeremias, por causa disso, começa a passar uma perseguição. Amém? Jeremias, por ser fiel ao mandado de Deus, ele começa a passar por uma perseguição no meio do seu próprio povo. Jeremias, por estar na posição que ele estava, ele começa a ver e a dizer para o povo que infalivelmente o povo seria entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia. E eles disseram: morra este homem. O profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, a Bíblia diz que ele foi chamado no ventre. Deus disse a ele: eu te conheço antes do ventre, e te chamei para ser profeta às nações. Deus colocou ferro espiritual no ministério de Jeremias. Deus o chamou ainda no ventre de sua mãe. Jeremias tinha uma promessa, Jeremias tinha um chamado. Diga à pessoa que está ao seu lado: você tem uma promessa, você tem um chamado. Amados, Deus nos conheceu antes do ventre da nossa mãe. Deus nos chamou. Deus nos comissionou. Amém? Jeremias sabia disso. Jeremias tinha contato com Deus. Jeremias tinha relacionamento com Deus. É certo que Jeremias, como homem, também sentia fraqueza, sentia luta, sentia dificuldade, sentia medo. É certo que Jeremias não era um super-homem. Ele também era vulnerável, estava vulnerável às circunstâncias da vida. Por ele estar fazendo a obra de Deus, esse texto nos revela e nos ensina que Deus não o livraria e que Deus não o livrou de passar por tudo isso que nós vemos que ele passou aqui. Amém? Aleluia, Jesus. Diga à pessoa que está ao seu lado: esteja preparado. Diga para ele assim: ser crente não é mais. Às vezes temos a falsa ideia de que servir a Deus, de que estarmos na presença de Deus, nós estamos livres e libertos de toda e qualquer situação de sofrimento, de perseguição, de afronta, de luta, de provação, e isto é um grande engano. Amém? O crente passa pela prova, mas a palavra já diz: passa. Amém? Amém. Porque a vitória é certa. Nós temos a vitória de Deus, temos a garantia e as promessas de Deus para a nossa vida. Mas não existe vitória sem perseguição, sem luta, sem aflição, Aleluia. sem dor. Não existe vitória sem preço. Aleluia. Na parábola do jovem rico, Jesus ensinou que é com perseguição que teremos 100 vezes mais no porvir a vida eterna. Ele conclui dizendo: 100 vezes mais com perseguição. Então, se você pede algo para Deus, se você está buscando algo de Deus, se prepare, porque vem luta, vem perseguição.
príncipes estavam tramando contra ele. Aleluia. Amém? Aleluia. Olha só. Morre este homem, visto que ele, dizendo assim, essas palavras, aprouxa a mão dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos do resto de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo e sim o mal. E disse o rei Zedequias, que era um medroso, um desviado, um frouxo. Zedequias disse aos príncipes: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. O rei entregou Jeremias nas mãos daqueles homens, mas Deus estava no controle. Amém? Aleluia. Vira para a pessoa que está ao seu lado, olha nos olhos dela e diga para ela: Deus está no controle. Deus não perde o controle. Você crê nisso? Amém. Deus está no controle da tua vida, da tua família, da tua casa. Jeremias tinha um chamado profético. Jeremias tinha um ministério profético. Como eu já disse antes, no ventre da mãe, ele foi escolhido, foi chamado, Deus ungiu ele. E Deus prometeu para ele: quem se levantar contra ti, vai cair diante de ti. Aleluia. Mas agora Jeremias está entrando numa situação que parece uma situação de colapso, de derrota. Jeremias está entrando numa situação agora, por ministrar a palavra de Deus, por falar a palavra de Deus, por ser fiel a Deus. Ele está entrando agora numa situação, e como um homem, com certeza, Jeremias começa a temer. Ele começa a pensar. E diz aqui o texto que o rei disse: ele está nas vossas mãos. E a partir dos 6 dias tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no arco da guarda. Desceram Jeremias com corda na cisterna, não havia água senão lama. Jeremias se atolou na lama. Pergunte a pessoa que está ao seu lado: está difícil? Queridos, tem hora que nós passamos por situações que parece que nós estamos atolando. Aleluia. Parece que nós estamos afundando. Existem momentos em nossa vida que parece que não tem mais saída. Jeremias agora estava no fundo do poço. Pegaram Jeremias e lançaram ele no fundo daquela cisterna. E este versículo do capítulo 38 diz que não tinha água naquela cisterna, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Neste momento, certamente, Jeremias começa a sentir a gravidade da sua situação. Neste momento, certamente, Jeremias começa a perceber que a situação dele não era fácil, não era boa, e que não tinha um homem sequer por ele em todo Judá, que não tinha alguém para o ajudar, e que talvez ninguém ou quase ninguém estava sabendo da situação dele. Amém? Aleluia. Se ninguém sabe da tua situação, saiba de uma coisa: Deus conhece. Aleluia. Saiba que Deus sabe exatamente aonde nós estamos e como nós estamos. Aleluia. Isso é verdade. Deus sabe o que você precisa, o que você sente, o que você está sentindo, qual é a tua condição, qual é a área da sua vida que precisa de um resgate, que precisa de um toque especial de Deus, que precisa de uma apreciação de alguém enviado de Deus para te ajudar, para te resgatar, para te socorrer. Aleluia. O Salmo 46 diz que Deus é socorro presente na angústia. Isso é a Bíblia que diz, amados. Deus é o socorro presente na hora da tua angústia, na tua aflição, no teu sofrimento. Deus é o socorro presente. E Deus pode levantar pessoas, Deus pode levantar anjos, Deus pode levantar situações
falando de um resgate de uma situação que talvez você está envolvido nela. Jeremias estava salvo, ele não precisava de um resgate espiritual, mas ele precisava de um resgate físico naquele momento. Amém. Todos nós estamos lavados e cobertos pelo sangue, fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos em situações da nossa vida em que precisamos de um resgate de Deus. Situações essas que podem ser por causa da nossa própria rebelião, como é Israel, e situações essas que podem ser também por causa de sermos fiéis, estarmos andando com Deus e na presença de Deus. Podemos estar no fundo de um poço, ou numa situação de prisão, num esconderijo, ou numa situação muito triste. Mas Deus está no controle das suas situações. Deus estava no controle da situação de Judá e de Israel. Deus estava também no controle de Jeremias. Veja bem, queridos, Judá e Israel seriam levados cativos por causa da rebelião, e Jeremias foi levado cativo por causa da fidelidade. Daniel foi levado para a cova dos leões por causa da sua fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado para a fornalha de fogo ardente por causa da sua fidelidade. Aleluia, verdade. Aleluia. Mas como nós pregamos um dia desse, Deus não livra o fiel, o crente, da circunstância. Deus livra lá da circunstância. Amém? Naquele dia nós dissemos que Deus livrou Daniel na cova e não da cova, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e não da fornalha. E hoje nós estamos ministrando que Deus livra no poço e não do poço. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aí nós achamos que Deus está sendo ruim conosco, porque Ele permitiu que o inimigo nos lançasse numa situação difícil. Que nós estamos sendo afrontados, que nós estamos sendo confrontados, que nós estamos sendo humilhados. Nós achamos que Deus não está olhando para nós, mas Deus tem um plano maior, Deus tem um propósito maior para a nossa vida. Amém? Queridos, se esses homens não passassem por essas situações, eles não teriam uma experiência tão extraordinária com Deus. E o povo não veria a glória de Deus sobre o povo, sobre o profeta. Amém? Aleluia. Nós não sabemos, mas quando a situação está difícil, Deus está consolidando o nosso chamado. Deus está nos dando mais uma firmeza. Deus está nos dando mais uma força, mais uma experiência. Está consolidando realmente o nosso ministério. Amém? Mas Deus não vai nos deixar perecer nesta situação. Não. Deus não nos fez para nos deixar morrer no poço. Profetiza isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus não fez você para morrer no poço. Aleluia. Quando Jeremias achava que talvez não havia ninguém e que ninguém poderia ajudá-lo, porque o próprio rei deu ordem para que jogassem ele naquela situação. E quando Jeremias viu que ele estava no poço do próprio filho do rei, havia uma conspiração real contra Jeremias. As autoridades estavam todas contra Jeremias. Ele sabia que a situação dele era muito grave, mas ele também sabia que tinha um Deus por ele. No fundo ele sentiu medo, sentiu pavor, mas ele também sentiu e ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus iria livrá-lo daquela situação em algum momento. Mas a coisa foi ficando difícil. Jeremias está atolado. Dentro daquele poço está frio. Jeremias está lá com fome, está lá com sede, não tinha água. Então a situação dele era extremamente difícil. Quem sabe a tua situação hoje é uma situação extremamente difícil para você. Aleluia. Talvez você ache que não tem saída. Talvez você olhe para cima e você fala: meu Deus, certamente Jeremias estava no fundo daquele poço e ao olhar para cima ele talvez via alguma claridade lá em cima. A Bíblia não relata se tamparam a boca daquele poço ou não, mas de uma coisa ele tinha certeza: ele estava no fundo do poço. Aleluia.
De uma coisa Jeremias sabia: ele estava no fundo do poço e muitos dias de vida para ele não existiam, porque o rei Zedequias tinha deixado lançá-lo naquele poço. Bendito seja Deus. Aleluia. Mas a partir do versículo 7, diz assim: ouviu Ebed-Meleque, digam isso, Ebed-Meleque, um etíope, eunuco do rei. Esse homem era um africano, era um etíope, que certamente foi comprado pelo rei como escravo, que era costume naquela época. E ele servia a casa real e ele cuidava das mulheres do rei. Por que ele era eunuco? Ele foi privado da sua virilidade. Ele não podia ter mulher, ele não podia ter família, ele não podia tocar em mulher. Ele era eunuco para cuidar das mulheres do rei. Jesus falou a respeito disso. Aqueles que são castrados, aqueles que se castram, aqueles que são castrados no reino de Deus. Deus o chamou assim. E o eunuco estava na casa do rei, na casa real. Era um servo. Ebed-Meleque em hebraico quer dizer servo do rei. Ele era um escravo, era um servo do rei Zedequias. Mas esse texto diz que Ebed-Meleque, ele viu quando jogaram Jeremias. Olha o verso 7, o etíope eunuco que estava na casa do rei, ele viu que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ele viu. Amém? Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado: tem alguém que viu. Tem alguém que sabe. Mas certamente, para Jeremias, o socorro dele não viria de uma pessoa tão, vamos dizer, pequena. Ele era um escravo, ele era um servo do rei. Para Jeremias, talvez o socorro dele viesse só de Deus mesmo. Deus ia fazer um milagre. Jeremias tinha fé para isso. Mas Ebed-Meleque servia ao rei diariamente, e ele viu que tinham metido Jeremias lá. E ele disse: ora, o rei, estando assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançaram na cisterna. Ou já fazia muito tempo que esse eunuco servia ao rei, ou Deus usou esse eunuco com uma ousadia extraordinária. Porque imaginem vocês, ele é um eunuco, um escravo, um servo, e ele chega para o rei e ele diz: agiram mal contra Jeremias. Amém? Amém. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus levanta o pequeno para te ajudar. Amados, quando nós estamos em situação difícil, nós achamos que Deus vai levantar alguém grande. Nós achamos ou esperamos que Deus vai levantar, meus caros, alguém poderoso para nos ajudar. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Nós esperamos o socorro de Deus se é numa situação financeira, quem sabe de alguém que tenha muito dinheiro para nos ajudar e se compadeça de nós. Ou se é outra situação, se quer que seja, qualquer que seja, nós esperamos que Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar alguém importante, alguém poderoso para trazer o livramento, o resgate, o socorro para nós, mas não imaginamos que Deus pode usar alguém, quem sabe, aos olhos do homem, desprezível. Aleluia. Não imaginamos. O etíope, o eunuco, era desprezível aos olhos do povo. Era apenas um escravo, apenas um servo. Mas Deus usa as coisas
coisas pequenas para confundir as grandes. Amém? Aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, está escrito que Deus não chamou as coisas grandes nem as coisas poderosas, mas Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Aleluia. E aqui Deus está nos dando uma demonstração da sua fidelidade, da sua palavra. Aleluia. Ele levanta o eunuco do rei para chegar e apontar para o rei e dizer: agiram mal contra Jeremias. E se Jeremias ficar lá, ele vai morrer. Este eunuco temia o Deus de Israel. Quem sabe este homem que Jeremias achava que no meio do reino não havia ninguém que mais era fiel a Deus. Porque desde o rei até os menores, todos estavam afastados, desviados de Deus. E talvez Jeremias achasse: olha, não tem ninguém nessa nação fiel. Mas ainda tinha lá uma pessoa. Amém? Aleluia. Ainda tinha lá uma pessoa que era um estrangeiro, que veio para ser servo e que estava ali dentro do reino e que temia o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E por esse temor a Deus, ele disse ao rei: vocês agiram mal contra Jeremias. Ele sabia a consequência daquilo. Se Jeremias morresse ali, ele sabia que seria muito pior a situação do povo de Judá e de Israel. E por isso ele olha para o rei, visita o rei, aponta para o rei e diz: fizeram muito mal lançando Jeremias naquela situação. Olha, diz o Cristo: ó rei, Senhor meu. Olha a humildade do homem. Aleluia. Ele chega para o rei, ele não chega com arrogância, ele diz: ó rei, Senhor meu. E com certeza ele se curva diante do rei. Aleluia. Ó rei, Senhor meu. Agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta. Lançaram na cisterna no lugar onde ele se acha. Morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então, no mesmo momento, nós vemos um homem grande, um homem ilustre, se rendendo à palavra de um escravo dele. Aleluia. Um homem que se inclinou para ouvir a palavra de um servo, de um eunuco dele. Porque esse eunuco estava na unção do Espírito de Deus. Aleluia. Porque este homem, considerado pequeno e desprezível, ele falou estas palavras debaixo do temor de Deus e na unção de Deus, e o rei ouviu a palavra do eunuco. Amém? E o rei disse: deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. O rei sentiu um temor, o rei sentiu um medo, sentiu um pavor, e ele deu ordem a Ebed-Meleque. Aleluia. Ele poderia esperar aí, rei, não foi eu que joguei no chão, o senhor mandou jogá-lo lá, agora manda os caras que jogou virar. Mas o rei deu uma ordem para ele, e ele obedece a ordem. Amém? Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado: a obediência é muito importante nos momentos de luta. Queridos, no momento de decisão, de lutas e de prova, a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa firmeza a Deus, ela é muito importante. Devemos permanecer firmes e fiéis, porque Deus vai enviar um socorro presente na hora certa. E o rei deu ordem, e ainda liberou mais 30 homens para que ajudassem a Ebed-Meleque a tirar Jeremias daquele poço. Aleluia. Como eu disse a vocês, Deus não nos fez e não nos chamou para morrermos no poço, para morrermos no fundo da cisterna, no fundo do poço. Não, Deus nos fez para crescermos em graça. Amém? Deus nos fez para glorificar o seu nome, para fazer a sua vontade na terra dos viventes, para dar testemunho do seu maravilhoso poder. E ele tomou Ebed-Meleque e os homens consigo, e umas roupas usadas e trapos. Diga a pessoa que está chorando: às vezes os trapos servem. Deus não precisa de coisas ilustres para dar um livramento. Aleluia. Até trapos velhos que já não prestam para mais nada aos olhos do homem, Deus pode usar para te dar um livramento. Aleluia. Deus pode usar para te resgatar
de uma situação aflitiva. Essa semana, ou melhor, ontem, eu estava guardando algumas coisas na escola que tirei da minha casa, estava levando para lá, para um local, e lá junto com um funcionário nosso, Dario, ele me disse: Jair, essas cortinas velhas, eu acho que não servem para mais nada. Eu olhei para ele: deve ser, Dario, joga fora. E quando ele começou a descer aqueles sacos com as cortinas, o saco rasgou, eu vi a cortina e eu me lembrei dos trapos velhos desse texto. E me lembrei de uma aldeia indígena que a gente ajuda. Falei: peraí, joga. Vamos deixar isso guardado para servir para alguém. Aleluia. Porque as cortinas, elas são de pano de água da rua, aquele pano grosso. Apenas alguém quis me ajudar para lavar as cortinas e não sabia, e colocou a cortina na lavanderia, naquelas máquinas industrial. Aí o pano ficou todo amassado, não tem condição de usar, ficou muito feio. Mas se trabalhar ele, se escolher ele com cândida, fizer alguma coisa, dá para fazer shorts para criança, dá para fazer um bocado de roupa, são muitas cortinas. Eu disse: não, guarda aí, vai servir. Aleluia, graças a Deus. Eu lembrei desse texto. E aqui nós vemos que quando o rei deu ordem a Ebed-Meleque para tirar Jeremias daquele poço, do fundo daquele poço, ele pega os 30 homens e ele vai lá e começa a pegar. Olha só, tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Amém? Amém. Bendito é o nome de Jesus. Quem está entendendo essa mensagem? Aleluia. Ele pegou aqueles trapos e ele foi torcendo um no outro, e um trapo no outro torcido foi dando resistência e virou corda. Amém? Amém. Então, como eu disse a vocês, Deus não precisa de coisas nobres para dar livramento, não. Aleluia. Deus só precisa de escravos, de servos, de trapos velhos, de algumas coisas rotas que aos olhos humanos não sirvam para mais nada. Deus pode usar isso de maneira extraordinária para nos ajudar. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigado. Aquelas cordas que não serviam para mais ninguém. Jeremias está no fundo do poço atolado. Talvez não tenha força nem de olhar para cima mais. E ele está ali, certamente abatido, porque a Bíblia diz que ele se abateu muito. Jeremias ficou num dado momento da sua vida, do seu chamado, tão abatido, tão revoltado, que ele falou: maldito o dia em que nasci. Maldito o varão que deu as boas novas, dizendo ao meu pai, dizendo: nasceu um varão. E ele vai falando: por que o ventre da minha mãe não foi meu próprio sepulcro? Tal era a aflição, a perseguição e a luta que Jeremias enfrentava na sua vida e no seu ministério. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Era um homem solitário. Deus falou para ele: não terás mulher nem filhos nessa terra. Era um homem sozinho. Era ele e Deus. Talvez por isso ele pensasse que não tem mais jeito, porque não tem ninguém por mim. Não tem ninguém que me represente diante do rei. Não tem ninguém que interceda por mim. Mas Deus desde os céus estava vendo Jeremias. Deus desde os céus está vendo você, a tua vida, a tua família, a tua situação, e no momento certo Ele vai usar um Ebed-Meleque. Diga a pessoa que está ao seu lado: Ebed-Meleque já está chegando. Ebed-Meleque já está perto. Tem uma saída para você. Os que fazem a vontade de Deus não
colados na lama. Pode confiar nisso, levantar a cabeça e seguir em frente. Glória a Deus. Os que fazem a vontade de Deus não morrem atolados no lamaçal. Aleluia. Aleluia. Profetiza por irmão que está ao seu lado, não temas. Deus levantará. Rebelde Meleques para te resgatar. Talvez você pense que ele vai vir com muito dinheiro. E ele vai vir com trapos velhos. Jeremias achava que não tinha mais jeito, atolado. Mas de repente, quem sabe ele sente alguma coisa bater na sua cabeça. Tum! Ele ouve uma voz, ele olha para cima e ele vê uma corda de trapos velhos do seu lado. E ele olha para cima e ele vê lá em cima um homem na abertura do poço falando com ele. E o eunuco disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas, esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Quando Deus dá o livramento, você sai da situação sem ferimentos. Amém? Você sai sem ferimentos. Deus levantou a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, para resgatar Jeremias. E ele disse para Jeremias: pega aí esses trapos, coloca nas suas axilas, porque ele sabia que Jeremias não tinha força mais nem para segurar e sair dali segurando na corda. E ele ensinou a Jeremias como fazer com aqueles trapos, com aquelas cordas. E ele disse: coloca nas suas axilas. Deus é lindo, Deus. Aleluia. E ele disse, calçando as cordas: que homem ilustre esse etíope. E o texto continua dizendo: Jeremias o fez. Jeremias obedeceu ao etíope. O rei Sedequias obedeceu o etíope quando ele corrigiu, quando ele exortou. E agora Jeremias, o profeta, ouve e obedece a voz do escravo. Aleluia. Glória a Deus. E ele sabia que para resgatar Jeremias dali, somente com as cordas por debaixo das suas axilas, bem amarrado, para eles poderem içá-lo de lá, porque ele não tinha força para sair dali, nem segurando na corda. E Jeremias, com muito trabalho, com muita aflição, com muita luta, com muita dificuldade, ele consegue colocar aquelas cordas debaixo dos seus braços. E aí puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou do lado da guarda do rei. Amém? Glória a Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus vai resgatar você. E você vai. Diga aí para a pessoa: e você vai para o átrio do rei. Você ficará sob a guarda do rei. Amém? Deus vai honrar você, Deus vai resgatar você, e você vai ficar sob a guarda do rei. Mas, queridos, Deus não escolhe as coisas bonitas. Deus não escolhe as coisas fortes. Não. Depois você lê 1 Coríntios 1:27, escolheu as coisas pequenas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis. Deus gosta de coisas pequenas para ele fazer coisas grandes. Aleluia. Aleluia. Por isso, nenhum de nós devemos achar grande diante disso. Pergunte a pessoa que está ao seu lado: como você está se sentindo, grande ou pequeno? Se ele respondeu ou ela respondeu, certamente ela respondeu pequeno. Não. Se você respondeu pequeno,
Parabéns, porque você está no lugar certo. Aleluia. Amém? Deus não escolheu as coisas grandes. Ele escolheu as coisas pequenas. Aleluia. E ainda mais, para confundir as grandes. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. As desprezíveis para confundir as aprazíveis. O etíope era desprezível. Os panos velhos eram desprezíveis. Aos olhos do homem não servia para mais nada. Aleluia. Muito obrigado. Mas o resgate de Jeremias dependia do escravo e dos trapos velhos. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Tudo isso, queridos, porque Jeremias tinha uma causa. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: qual é a tua causa? Teu livramento virá, ainda que seja através de cordas velhas e trapos velhos. Ele virá. Isso não pode dizer, não quer dizer que Deus não usará coisas novas. Ele poderá usar. Mas normalmente na Bíblia nós vemos Deus usando coisas pequenas. Aleluia. Normalmente na Bíblia nós vemos Deus pegando 5 pães e 2 peixes e transformando para 5.000 pessoas. Nós vemos Deus fazendo milagres com coisas mínimas. Então Deus não precisa de muita coisa, porque Ele é o Senhor. Aleluia. É só continuar firme e fiel. Aleluia. Amém? Obediente e temente a Deus. Porque certamente o teu socorro está chegando. O Ebed-Meleque está chegando para você. Aleluia. Já saiu uma ordem do rei para que Ebed-Meleque venha livrar você. Aleluia. Talvez ele está chegando, está a caminho ou está saindo, mas tem uma provisão de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua casa. Em tudo tem uma provisão, um livramento de Deus para você. O mesmo Deus de Jeremias é o nosso Deus. Qual é a causa que te aflige hoje? Qual é a causa? Qual é a causa que mantém você no fundo de um poço? Saiba que Deus está no controle. Às vezes nós achamos que os homens são lançados no fundo do poço, mas foi o propósito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai sair dali sem ferimentos, não vai se machucar, vai sair com mais experiência, vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque não tem como conhecer Deus se não for na aflição. Fora disso é conhecimento teórico, imaginário. Mas na aflição nós aprendemos a relacionar com Deus. Nós vemos a boa mão de Deus, nós vemos os milagres de Deus. É no momento da luta, da prova, da aflição, no fundo do poço, a gente aprende muito mais nos dias de prisão do que nos dias de celebração. Aleluia. Se você olhar para a sua vida, você vai falar assim: poxa, eu não me lembro de uma celebração assim muito grande. Mas se você falar de aflição, você vai falar muitas delas, porque você aprendeu com elas. Amém. E Deus quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Aleluia. Ser crente não é fácil. Minha esposa está olhando para o relógio, já deu hora. Ser crente não é fácil. Ser crente não é mar de rosas. Só no engenhoca para tomar o carro de conta. Aleluia. Às vezes nós ouvimos durante toda a nossa vida: vem para Jesus, os seus problemas acabam. Vem para Jesus e o seu sofrimento acaba. Vem para Jesus e os seus sofrimentos intensificam. As lutas intensificam. Mas aí nós podemos dizer assim:
Depois das lutas, se você for fiel, aí Deus vai te dar a estabilidade, Deus vai te dar a vitória. Deus provou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, lá cresceram, o nome deles ficou aqui. Deus provou o etíope, o nome dele ficou aqui. Ele não tem nome, é chamado de etíope. Aleluia. Mas a história dele está aqui. Era um homem desprezível, de um povo desprezível. Mas ele está aqui, foi considerado por Deus. Amém? Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado, Deus tem uma consideração muito grande por você. Para a gente encerrar aqui, queridos, no capítulo 39, abre aí comigo no verso 15 a 18. Nós vemos a recompensa de um homem que obedeceu a Deus. Olha assim: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Então quem deu a ordem a Ebed-Meleque foi Deus, e quando ele falou com o rei temeu a palavra que saiu da boca desse escravo, porque era a palavra de Deus. E Deus prometeu para ele a recompensa e disse: não temas quando Nabucodonosor invadir aqui com seu reino babilônico. Muitos, a maioria do povo, morrerão a espada, a flechas, mas tu serás preservado, não cairás a espada, porque você temeu o meu nome. Deus tem um livramento para aquele que livra. Amém? Se você tem livrado alguém de alguma situação, saiba que Deus também te promete o livramento para você. Se você tem sentido que Deus já te usou para abençoar alguém, para livrar alguém, para ajudar alguém, saiba que Deus tem um livramento para você. Você não cairá a espada, você não será envergonhado, não será destruído, porque o mesmo Deus de Jeremias, de Ebed-Meleque, é o Deus que está aqui, é o Deus da Bíblia, é o Deus de que é esse mesmo Deus, queridos. Ele não mudou. A Bíblia diz que ele é imutável, que o mesmo amor dele por Jeremias, por Ebed-Meleque, é por mim e você. E hoje estamos vivendo o nosso tempo. Essa palavra é para você, para mim, hoje. Jeremias já viveu o seu tempo. Temos aqui a história dele, a experiência dele e a inspiração de Deus sobre a vida de Jeremias, de Ebed-Meleque. Mas hoje Deus quer nos usar com inspiração, com fidelidade, com obediência, com amor, com temor, para testemunhar a grandeza de Deus. Amém? Não temas, Ebed-Meleque, você foi meu servo, você ouviu a minha voz. Mas é preciso termos uma causa. Se nós não tivermos uma causa, nós não vamos chegar a lugar algum. É necessário termos consciência de que nós temos uma causa, e Deus vai aperfeiçoar. E esta causa deve ser a causa que traga aperfeiçoamento ao ser humano. Amém? Portanto, queridos, vocês, igreja local, têm uma causa nobre. Vocês estão buscando o aperfeiçoamento do ser humano. Vocês estão buscando o cuidado com o ser humano. Esta é uma causa nobre, é a causa de Deus, é a causa que Jesus deu à sua vida. Amém? Porque uma pessoa sem uma causa não vai chegar a lugar algum. Diga isso à pessoa que está ao seu lado: se você não tiver uma causa, você não vai chegar a lugar algum. É preciso termos uma causa, e a causa é a Deus. Amém? Vou deixar para exemplos para os irmãos, e já vou devolver o microfone ao pastor.
Considere esses casos na Escritura. Sem uma causa, não tem aperfeiçoamento. Temos o exemplo de um homem na Bíblia chamado Sansão. Com uma causa, Sansão venceu batalhas. Sem uma causa, não pôde vencer a tentação apresentada por Davi. Amém? Aleluia. Com uma causa, Sansão matou 1000 homens sozinho no dia, com uma queixada de jumento. E outros momentos venceu grandes exércitos. Mas sem uma causa, ele não venceu nem a tentação de Davi. Naquele momento ele não tinha uma causa, e por isso ele foi derrotado por Davi. Mas quando ele tinha uma causa, e a causa era de Deus, Deus estava com ele. Aleluia. Gideão tinha uma causa forte, e Deus estava com ele, com 300 homens. Amém? Aleluia. Amados, Saul com uma causa dominou o reino, e sem uma causa não conseguiu dominar nem mesmo o seu ciúme contra Davi. Quando Saul tinha uma causa, ele vencia reinos poderosos. Mas quando ele perdeu a causa real, ele não vencia nem o seu próprio ciúme, o seu egoísmo. Foi derrotado por isso. Terceiro caso. Davi com uma causa derrotou Golias, mas sem uma causa não conseguiu derrotar a sua própria luxúria. Quando o seu exército estava numa causa nobre guerreando por Israel e por ele estava no seu pátio da sua casa real, e ali ele viu Batseba, e ele planejou algo louco, coisa maluca, de alguém que está realmente sem uma causa naquele momento. Planejou a morte do marido daquela mulher para ficar com aquela mulher, porque naquele momento ele não tinha uma causa, e sem uma causa não venceu nem os seus próprios desejos. Aleluia. Mas com uma causa, ele derrotou Golias de maneira extraordinária, com uma coisa pequena, com uma pequenina. Amém? Golias estava todo protegido com a sua armadura, era impenetrável uma flecha em Golias. Mas Davi tinha uma causa, e ele pegou 5 pedras, e com uma ele acertou numa brecha no capacete do Golias. Sempre o diabo deixa uma brecha, e se você tiver uma causa real de Deus, Deus vai guiar a sua pedra e ela vai atingir a cabeça do gigante. Amém? Quarto, com uma causa Elias orou para que o fogo caísse do céu e matasse 450 profetas de Baal. Sem uma causa, fugiu de medo de uma mulher solitária, Jezabel. O homem que agora há pouco enfrentou e derrotou 450 profetas de Baal, porque ele tinha uma causa, era a causa de Deus, o povo de Deus. Agora ele perdeu a causa, e por causa de uma falta de algo extraordinário, de uma causa de Deus, ele começa a fugir de uma ameaça da rainha Jezabel. Aleluia, Deus, aleluia, isso é verdade. Quando nós temos uma causa real, queridos, Deus peleja por nós, Deus vai adiante. Amém. E por último, com uma causa, Simão Pedro pregou no Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas, mas sem uma causa, negou até mesmo ter pertencido à multidão que seguia Jesus. Com uma causa, fez uma pregação e 3.000 almas se converteu. Sem uma causa, ele disse: não conheço esse homem, nunca ouvi. Ele negou a sua fé em Jesus naquele momento. Amém? Então nós vemos aqui que homens grandes, homens de Deus, que nós chamamos de grandes, mas não são grandes, porque para Deus não existe grande. Para Deus existem servos, e todo servo é pequeno. Por isso a palavra já diz servo, porque serve alguém, está a serviço de alguém. Aleluia, Deus.
Nós chamamos de grande homem de Deus, grande mulher de Deus, mas nos olhos de Deus não existe isso. Todos iguais. E quando Deus quer usar, Deus levanta o pequeno. Por que Deus não levantou do profeta na época para ir livrar Jeremias? Deus levantou o escravo. Amém? Então, amados, então aposta na tua vitória, siga firme com Jesus. Não abandone a sua fé. Não duvide do poder de Deus. Se está na prova, no fundo do poço, sabe que Deus está por perto, que tem mais pé de meleque por perto. E que Deus vai mudar o coração do rei, porque a Bíblia diz que Deus muda o coração dos reis. O mesmo rei que mandou jogá-lo lá, mandou tirá-lo. Deus vai reverter essa situação a teu favor, e Deus vai colocar você por cima e não por baixo. Aleluia. E certamente, como Jeremias disse ao povo, que o rei de Babilônia ia invadir Judá. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, veio no capítulo seguinte, invadiu Judá, matou a maioria do povo, a espada, foi uma mortandade terrível. Mas o rei de Babilônia deu ordem ao seu exército e disse: façam tudo isso, mas em Jeremias não encostem a mão. Aleluia. Porque Nabucodonosor sabia que Jeremias era a boca de Deus. Ele disse: não toquem em Jeremias e nem muito menos no etíope, no eunuco do rei. Não toquem nesses homens, porque eles têm algo especial. Amém? Deus já deu ordem a teu respeito para que o diabo não te toque, para que você saia dessa situação ileso, sem ferimentos, sem dores, sem sofrimento, e você glorifique a Deus e testemunhe o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Deus já deu ordem aos seus anjos para que te livre, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Deus já deu a ordem de livramento, de resgate e de vitória dessa situação. Se você crê nisso, fique de pé e aplauda a Jesus. Nós vamos orar. Quem quer receber uma oração, vem aqui na frente. Se você está precisando de um Rebé de Meleque, vem aqui. Quem sabe Deus mandou um Rebé de Meleque aqui hoje à noite para você. Para resgatar você. Amém? Não existe causa impossível para Deus é possível. Não existe nada demasiadamente difícil para o teu Deus, para o nosso Deus. Tudo é possível para Deus e tudo é possível ao que crê. Nós vamos orar uma oração simples e nós vamos confiar no poder de Deus e no livramento de Deus. Amém? Se está demorando, continue esperando. Salmo 40, Davi disse: esperei com paciência. Continue esperando firme e pacientemente, porque a tua vitória virá, não tardará, em nome de Jesus. O nosso Deus não brinca, nós não estamos brincando de Deus, de servir a Deus, de ser servos de Deus. Se não tivéssemos uma causa forte, uma causa especial, não estaríamos aqui nesta noite fazendo o que aqui eu estaria em casa vendo vantagem, talvez fosse mais divertido para mim. Mas porque nós temos uma causa, um relacionamento com Deus, conhecemos a Deus, nós estamos aqui, Deus nos conhece, Deus não brinca em ser visto, Deus não tem prazer no sofrimento, na angústia, não. Por um momento, às vezes, passamos por um período, mas depois Ele envia o socorro presente, o livramento, e Ele nos coloca por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Bendito é o nome de Jesus. Amém. Curva as suas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa noite. Obrigado, meu Jesus, pela tua palavra que é viva, que é poderosa e que corta o nosso coração, que entra e que divide a alma do Espírito, junta as medulas, abre também discernir as intenções do nosso coração, dos nossos sentimentos e pensamentos. Eis aqui, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, diante da tua palavra, a tua igreja, os teus filhos. Eis aqui, meu Pai, homens e mulheres que vieram à frente. Pai querido, tu sabes que eles não vieram a mim, porque eu não posso ajudá-los, não posso socorrê-los, não posso resgatá-los, mas tu és o resgatador fiel. Em ti, Senhor, nós confiamos e entregamos agora, Pai, as aflições, as dores, meu Deus, no fundo de poço de cada um, e pedimos a ti,
meu Pai, que o Senhor esteja preparando, meu Deus, o Ebed-Meleque, alguém que o Senhor vai usar para trazer o livramento, para trazer esse resgate não esperado. Ó Deus, seja uma enfermidade, seja uma situação familiar, seja uma situação sentimental, emocional, financeira, em que área for, o Senhor cuida de todas as áreas da vida do seu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora no coração e na mente de cada um de nós neste lugar. Ah, meu Deus, que possamos sair daqui tocados pelo poder extraordinário da tua palavra, que possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, com a nossa fé bem ativa, bem viva, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pai, abençoa desde crianças até o mais velho nesta noite. Derrama, meu Deus, uma unção especial, e que nesses dias, meu Deus, esse livramento chegue para esta casa, chegue para esta família, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos uma vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz, de livramento, de comunhão contigo, de relacionamento contigo, de entrega, de confiança, de consagração. Perdoa as nossas fraquezas, Pai, e nos eleva e nos faz andar altaneiramente. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Pode ir aplaudir com isso.